Pessoal, bom dia, Pai e Senhor. Manhã abençoada para vocês nessa terça. Hoje, dia 9 de dezembro de 2025. Que essa palavra seja da parte do Senhor para o seu coração. Peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Clube de membros, botão assinar. E aqui em cima, se você sentir da parte do Senhor no seu coração de semear, abençoando esse ministério, as informações estarão aparecendo. Um pouco atrasado aqui no nosso cronograma, né? No nosso vídeo de hoje, mas vou deixar com vocês uma mensagem. É necessário a gente passar pelas etapas, né? E é claro que a gente não gosta, o homem não gosta de processo, né? O ser humano não gosta. E a gente não compreende por que tem que viver um processo. Porque é necessário passar por uma tempestade para chegar a outra banda. Se foi o Senhor quem mandou, né? O texto bíblico ele fala isso. Jesus ele ordena que eles passem até a outra banda, mas tinha uma tempestade no meio do caminho esperando por eles. E a gente já entende que o direcionamento de Deus não nos ausenta, não nos isenta, seria a palavra correta, né? Não nos isenta de provações, de lutas, de adversidades. Não é porque Deus disse para você, olha, vai, eu vou te dar uma bênção, esse caminho é o caminho que eu tenho para você, essa é a minha vontade, eu vou operar na sua vida, que você não vai passar por lutas, que você não vai passar por adversidades, por oposições, por levantes, não. Vai acontecer, naturalmente acontece. A propósito foi essa uma das promessas que Jesus fez, que essa é a promessa reversa, né? Ninguém gosta de ouvir, né? No mundo tereis aflições. Ele prometeu que nós teríamos, e nós passamos por aflições. Então a obediência, ela não é um escudo anti-provação, anti-luta, anti-angústia, não. Nós passamos. A propósito, irmãos, todo mundo passa, né? O homem sem Deus, o homem ímpio aí que vive no mundo, também passa por dificuldade. Não é novidade nenhuma para nós, disso nós sabemos, né? E claro que hoje em dia, com o advento das redes sociais, né? Principalmente o roxinho, que eu não posso falar o nome aqui, onde as pessoas postam as suas vidas, parece que a vida de todo mundo é melhor do que a nossa, né? Parece que todo mundo vive uma vida perfeita, uma vida de felicidade, de alegria, de viagens, né? Hoje em dia se vive isso, são esses os posts, né? Mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? Aquilo ali é uma vitrine, aquilo ali é por que não dizer uma fachada. Todo mundo passa por dificuldade, todo mundo tem o seu deserto, a sua luta, o seu mar da Galileia para poder enfrentar, né? Para poder atravessar, e não é fácil. Agora, quando nós temos o Senhor, quando temos o direcionamento dele, quando temos ele olhando por nós, porque 2 vezes Jesus ele socorre seus discípulos no mar da Galileia. Uma vez ele não estava no barco, outra ele estava, e aquele não estava, ele estava vendo os discípulos vivendo aquilo. Vai dizer a palavra que ele estava lá no monte orando. Então ele olhava. O Senhor olha, o Senhor vê, o Senhor conhece as guerras que você enfrenta, as dificuldades que você atravessa. Deus conhece. E sim, de novo voltando, o processo é necessário, porque o processo nos amadurece, porque o processo nos faz entender a nossa condição limitada. Vejam bem os irmãos, os discípulos, a maior parte deles, não todos, mas a maior parte deles eram de pescadores. Eram homens que conheciam o mar da Galileia. O mar da Galileia para eles tiravam de letra, era algo fácil, tranquilo. Não tinha tempestade, certamente aquela não foi a primeira. Certamente não foi a primeira, não tinha tempestade. Era o mar que eles conheciam. Eles estavam ali, como eu disse, certamente não foi a primeira tempestade. Certamente eles enfrentaram outras tempestades, outras situações de adversidade no mar da Galileia, só que aquela ali fugiu do controle. Fugiu do controle. E às vezes é assim na nossa vida, a gente acha, não, isso aí eu já passei por isso já aconteceu, né? Essa luta aí na minha casa, no meu trabalho, na minha vida financeira, na minha saúde, eu já sei como pelejar essa guerra, né? Eu já sei como enfrentar esse gigante aí, atravessar essa tempestade, né? Mas tem provas que elas são a mesma coisa, mas em uma proporção diferente, sabe? Vocês estão me entendendo? É diferente, vem num nível assim muito maior, e aí você fala, misericórdia. Eu não tinha passado por isso não, nunca tinha vivido dessa forma que tá, dessa vez tá pior. Então, Jesus ele se apresenta, resgata eles, foi necessário que eles passassem por aquilo, porque eles tinham que depender do Senhor e não do conhecimento que eles tinham.
conhecimento que eles tinham no Mar da Galileia. E certamente eles tinham muito conhecimento, mas aquele conhecimento em nada, às vezes a gente passa por esse tipo de prova e a gente fala, olha, dessa vez foi tão diferente, quer dizer, foi tão intenso que parecia que todo o conhecimento que eu tinha em nada foi a mesma coisa. Eu tive que recorrer ao Senhor e entregar totalmente. E são os desertos, são as aflições, são os vales, são as provas que nós enfrentamos. Assim que acontece. E eles tiveram que confiar no Senhor. E não foi fácil. A palavra fala que eles tiveram medo. E o medo, ele arranca a fé da jogada. O medo, ele tira a fé do seu coração. O medo te faz, né, o medo de dar errado, o medo de perder, o medo de fracassar, o medo de o pior acontecer. Isso aí tira a sua confiança. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então o medo, ele nos trava. Jesus fala, tem de fé e não medo. Tem de fé e não medo. E aquela travessia era necessária. Deus via lá na frente. O Senhor já tinha visto o que eles viveriam, por onde eles passariam, a tempestade que eles atravessariam. Como Deus já viu lá na frente o que está acontecendo na sua vida, né? Lá atrás, na verdade, o que está acontecendo hoje na sua vida. Me recordo de uma prova que eu passei, eu já comentei isso algumas vezes no canal, né? Eu sempre que eu passo por alguma prova mais intensa, eu tenho algum sonho, algum direcionamento de Deus mostrando aquilo, me preparando para enfrentar aquilo. Não para me causar medo, mas para me causar tranquilidade que o Senhor vai estar comigo. Né? Porque a prova de qualquer jeito tu vai passar. Deus mostrar é um ato de misericórdia dele para nos preparar, para poder nos colocar em prontidão, em alerta. Então ele poderia não mostrar e você vai passar de qualquer jeito pela prova, não vai mudar. Então não é um Deus sendo ruim, sendo carrasco, não. É Deus nos preparando. E aí eu entendi, através daquele sonho, que eu tinha que me preparar, que eu tinha que por mais que as coisas saíssem do controle, por mais que as coisas fugissem, e fugiram muito do meu controle, por mais que as coisas parecessem sem ser o fim, não ter jeito, e que o pior ia acontecer comigo, né? O sonho mostrava que não ia acontecer. Não ia. Ia acontecer tudo pior ao meu redor. Ao meu redor ia desmoronar. Ia tudo desmoronar. Mas eu continuaria firme no Senhor, intacto, ileso, sabe? Então essa é a palavra do Senhor para você. Pode tudo ruir ao seu redor. Pode tudo ir mal ao seu redor. Pode o vento, as ondas, o mar te amedrontar, tá agitado, uma situação que você conhece, mas talvez esteja insuportável. O Senhor é contigo. Jesus nunca abandona os seus nas tempestades da vida. Nunca. Ele sempre vai de encontro à nossa necessidade, à nossa tempestade, sempre, sempre. Então, uma palavra de Deus para você, muito simples nessa manhã de terça-feira. Muitos irmãos aí com o coração vivendo uma tempestade interna, na mente, no coração. Outros vivendo uma tempestade externa de circunstâncias, situações, problemas, laudo médico, resultado de exame, mensagem que você recebeu pelo WhatsApp, de alguém que você ama, uma informação no trabalho de um gerente que chegou falando que vai ter mudanças, que pessoas vão ser dispensadas. Algo que está te trazendo uma aflição, que está criando uma tempestade dentro de você. Quem é esse? Foi o que os discípulos disseram quando Jesus acalmou o vento e o mar, fez cessar a tempestade. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, mas o Senhor tem governo, tem domínio, tem poder sobre ela. Tá bom? Deus abençoe vocês nesse dia, nessa terça-feira. Pai, Senhor Jesus,